A traição nunca te destrói, ela te revela. Deixem isso assentar bem no fundo do peito por um momento, meus amigos. Deixem que isso os atinja como deve ser. Porque hoje, ó hoje, vamos entrar num espaço que a maioria das pessoas evita. Um espaço onde mora a verdade crua. Estamos prestes a enfrentar a traição de frente. E ouçam, eu sei que dói. Eu sei como é pesado quando alguém em quem você confiava muda de lado, deixando você sangrando com perguntas que nunca serão respondidas. Mas é aqui que eu preciso de vocês totalmente comigo agora. Nem pensem em sair deste vídeo. Não diga a si mesmo que voltará mais tarde. Fique aqui, porque o que está por vir mudará para sempre a maneira como você vê a traição. Isso não é apenas um discurso motivacional. É a verdade que ninguém lhe contou. A mentira que te venderam a vida toda é que a traição exige uma reação, que você tem que revidar, se defender, fazer com que eles sintam a dor que causaram a você. Mas aqui está a dura realidade. A traição não exige uma reação. Ela exige sua evolução. E se você desistir antes de mergulharmos no assunto, vai continuar preso nesse velho ciclo, com raiva, reativo, gastando energia com pessoas que já mostraram quem são. Veja, a traição é como uma facada. Corta fundo, é afiada e deixa você atordoado. Mas aqui está a parte que ninguém fala. A ferida não é o que te destrói. É a infecção que vem depois. É a amargura, a vingança, os pensamentos intermináveis sobre o porquê e o como que te corroem por dentro. Mas vocês, meus amigos, não precisam deixar essa infecção se espalhar. Vocês estão aqui porque uma parte de vocês sabe que é hora de quebrar o ciclo. E eu estou dizendo agora, fiquem comigo. Nem sequer rolem a tela. Não deixem que a parte de vocês que quer evitar essa verdade os afaste, porque o que estamos prestes a revelar vai libertá-los. Deixem-me pintar um quadro para vocês. Imaginem um guerreiro no campo de batalha coberto de cicatrizes. Essas cicatrizes não são sinais de fraqueza, são provas de sobrevivência, provas de que ele passou pelo inferno e saiu de pé. Você também tem essas cicatrizes, quer você as veja ou não. E hoje, vamos transformá-las de lembranças de dor em lembranças de poder. E sim, eu ouço aquela voz na sua cabeça. Mas se eu não disser nada, eles vão achar que se safaram. Oh, meus amigos, isso é o medo falando, é o seu ego gritando por atenção. Mas o silêncio é a coisa mais alta que você pode dizer a alguém que te traiu. O silêncio faz com que eles conviverem com suas escolhas enquanto você se eleva acima disso. Lembre-se disso de Marco Aurélio. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Essa é a maneira estoica. Esse é o caminho mais nobre. É assim que você vence. Mas ei, não vou mentir para você. Isso não é fácil. A traição te confunde, faz você questionar seu valor. E é exatamente por isso que você não pode sair deste vídeo. Não dê mais nenhum poder à traição. Fique comigo, porque estou prestes a mostrar como transformar essa dor em combustível para sua evolução. Repita comigo agora, meus amigos. Eu me levanto mais forte após a traição. Diga isso como se fosse você, com convicção, e não pare por aí. Escreva nos comentários. Quero que o mundo veja que você está recuperando seu poder hoje. Clique no botão curtir. Se isso está mexendo com você, se você sabe no fundo que este é o seu momento de se levantar, inscreva-se, porque estamos prestes a revelar a maneira exata de responder quando alguém te trai. A maneira estoica, a maneira poderosa. Fica comigo. Isso vai mudar tudo. Número 1. A traição não tem a ver com você, tem a ver com o caráter deles. Quando alguém te trai, a traição não diz nada sobre o seu valor. Ela diz muito sobre o caráter deles. Deixem isso entrar bem, meus amigos, porque é aí que a maioria das pessoas fica presa,
girando em círculos, fazendo as perguntas erradas. O que eu fiz de errado? Eu não fui suficiente? Eu mereci isso? E eu entendo. Quando a traição acontece, ela não corta só a sua confiança. Ela corta o seu senso de identidade, faz você duvidar de tudo sobre quem você é. Mas essa é a maior mentira. A traição sempre diz que a culpa é sua, que de alguma forma você causou isso. Hoje, vamos desmascarar essa mentira. A traição não tem a ver com você. Nunca teve. Tem a ver com eles. Tem a ver com as falhas deles, não com as suas. Deixe-me pintar um quadro que vai ficar na sua memória. Imagine-se em frente a um espelho rachado. Não importa o quão impecável você seja, não importa o quão perfeito você pareça, o reflexo está distorcido. As rachaduras no vidro distorcem a sua imagem, a dobram, a quebram. Mas as rachaduras não estão em você, estão no espelho, naquela pessoa que o traiu. Eles são o espelho. As rachaduras, as falhas, as inseguranças e a falta de integridade deles é que estão distorcendo todo esse reflexo. Mas, ficando ali por tempo suficiente, olhando para aquele reflexo quebrado, você começa a acreditar que é você. Você começa a acreditar que é você quem está quebrado. E é aí que reside o verdadeiro perigo. Não na traição em si, mas nas histórias. Você diz a si mesmo depois que não foi bom o suficiente, que se tivesse sido mais inteligente, mais gentil, mais paciente, mais alguma coisa, poderia ter evitado isso. Mas deixe-me dizer a verdade, meus amigos. A traição deles revela quem eles são, não quem você é. Ela revela a fraqueza deles, a falta de coragem, a incapacidade de valorizar o que você ofereceu, as rachaduras deles, o reflexo deles, não o seu. Mas eu sei o que você pode estar pensando agora. Se não é sobre mim, por que dói tanto? E isso é justo. A traição dói, não só por causa do ato, mas por causa da confiança que você depositou, do amor que você ofereceu. Você entregou seu coração, sua lealdade a alguém, e essa pessoa jogou tudo fora. Ela destruiu tudo. E então, sim, parece pessoal. Mas aqui está a verdade estoica. Não é a traição deles, isso é um reflexo do caráter deles, das escolhas deles, das falhas deles, não do seu valor. Deixe-me usar outra metáfora. Imagine-se como uma pedra sólida, forte, inteira e estável. Alguém joga lama em você. Agora essa lama mancha o seu âmago? Não, ela gruda na superfície. Talvez faça você se sentir sujo, faça você se sentir inferior por um momento. Mas não é você. E essa lama é a traição deles. É a sujeira deles, a bagunça deles, a incapacidade deles de te tratar com o respeito que você merece. E é aqui que fica complicado. Porque se você ficar sentado nessa lama por tempo demais, você esquece que é uma pedra. Você começa a achar que a lama faz parte de você, mas ela nunca fez e nunca fará. E ei, eu conheço o medo que se instala. Mas e se eu realmente não fosse suficiente? E se eu os afastasse? E se eu causasse isso? Essa é a mentira. A traição planta em sua mente que você é o problema, que você é quem tem que se encolher, se curvar, se consertar, para que isso não aconteça novamente. Mas deixe-me inverter isso para você. Pessoas íntegras não traem. Pessoas de caráter se comunicam, aparecem, não te abandonam quando as coisas ficam difíceis. Então, não importa o que a traição tente te dizer, não é o seu reflexo naquele espelho quebrado, é o deles. Aqui vai uma citação que vai direto ao ponto. Como as pessoas te tratam é o karma delas. Como você reage é o seu. Isso é do Wayne Dyer. E o que isso significa? Significa que você não pode controlar as rachaduras no espelho de outra pessoa. Você não pode controlar se eles aparecem inteiros ou quebrados, mas você pode controlar se acredita nesse reflexo. Você pode controlar se carrega as rachaduras deles como suas. E agora,
estamos deixando esse peso para trás. E sim, é difícil. Não estou aqui para amenizar as coisas. Afastar-se de alguém que te traiu não é apenas perder essa pessoa. É perder a versão de si mesmo que acreditava que ela nunca faria isso. E essa versão de você é quem está sofrendo agora. Mas a pessoa que se levanta após a traição, a pessoa em que você se torna depois, ela é mais forte, mais sábia, inabalável. Mas primeiro temos que quebrar a mentira que diz que você mereceu isso, que isso foi por sua causa. Porque não foi? Nunca foi. A traição deles revela quem eles são, não quem você é. Repitam comigo agora, meus amigos. A traição deles revela quem eles são, não quem eu sou. Repitam mais alto. Quero que isso ecoe no seu peito. E não parem por aí. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles. Mostrem a vocês mesmos. Mostrem ao mundo que vocês não vão mais carregar o peso das falhas de outra pessoa. Cliquem no botão curtir. Se isso está fazendo sentido para vocês, inscrevam-se, porque a seguir, vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre a reação de vocês e como a resposta de vocês à traição é onde reside o verdadeiro poder de vocês. Fiquem comigo, meus amigos. Estamos apenas começando. Número 2. Sua reação é seu poder. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Isso é de Viktor Frankl, meus amigos, um cara que sobreviveu ao inimaginável e ainda assim saiu, segurando a única coisa que ninguém poderia tirar dele: sua resposta. E isso é o cerne do que estamos mergulhando agora. Sua reação é seu poder. É o espaço onde você escolhe se vai deixar a traição te destruir ou se vai usar isso para construir algo mais forte. E ouça, eu sei como isso é difícil. Quando alguém te trai, tudo dentro de você grita por uma reação. Sua mente corre, seu coração bate forte. Você quer chamá-los à atenção, arrastá-los para a tempestade que eles criaram, fazer com que vejam o dano que causaram. Mas é aqui que reside o verdadeiro poder. No momento em que você decide não entregar a eles as chaves da sua paz. Imagina isso. Há um fogo violento, selvagem, incontrolável, destruindo tudo em seu caminho. Ele consome exatamente aquilo de que se alimenta, esse fogo. É assim que uma reação descontrolada se parece. Quando você deixa a raiva machucar e a vingança correr solta, é você quem se queima. É você quem fica em pé nas cinzas da sua própria paz. Mas agora, imagine um rio, constante, calmo, fluindo com propósito. Ele não precisa se enfurecer para moldar a paisagem ao longo do tempo. Sua corrente constante esculpe vales e forma cânions. Esse rio, esse é você, meus amigos. Quando você mantém seu poder, quando deixa sua resposta fluir de um lugar de força, não de impulso. E eu sei o que você está pensando, mas preciso dizer uma coisa. Preciso me defender. Não posso simplesmente deixar eles se safarem com isso. Essa é a mentira. O medo diz que, se você não reagir, se não se enfurecer, você perdeu. Mas deixe-me inverter isso. Para você, reagir não é vencer. Reagir é dar a eles exatamente o que eles querem. Isso mantém você acorrentado à traição deles. Mantém você preso ao caos deles. Mas quando você dá um passo atrás, quando mantém sua posição, respira e escolhe sua resposta com intenção, é aí que reside a liberdade. É aqui que o estoicismo tem mais impacto. Os estoicos ensinavam isso. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas sempre pode controlar o que acontece dentro de você. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Traição, isso é o que acontece com você, mas sua reação, isso é seu. É aí que reside seu poder. Essa é a única coisa. Nenhuma traição,
Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância pode tirar isso de você, a menos que você entregue voluntariamente. Deixe-me dar outra metáfora para você. Pense num tabuleiro de xadrez. Cada movimento que seu oponente faz está fora do seu controle. Mas como você move suas peças, isso depende de você. Agora, imagine que seu oponente faz um movimento imprudente, sacrifica uma peça que não deveria. Isso é traição. É chocante, é inesperado. Mas se você pular, virar o tabuleiro e começar a gritar, você já perdeu. Mas se você se sentar, olhar para o tabuleiro com calma e pensar no seu próximo movimento, é aí que você ganha. O jogo longo. E a vida? A vida é um jogo longo, mas é por isso que parece tão difícil. Reagir é fácil, é instantâneo, dá uma sensação boa no momento, parece uma libertação. Mas essa é a armadilha, porque quando o fogo se apaga, você fica com os danos. Conter sua reação. Isso requer disciplina, requer força, requer fé em si mesmo. Mas acredite, vale a pena. Deixa eu te mostrar outra verdade que vai ser difícil de aceitar. Quem reage primeiro perde o controle do jogo, porque reagir significa que você está jogando o jogo deles, não o seu. Mas responder com calma, com força, é você quem define as regras. É você quem controla o jogo. E escuta, eu entendo. O silêncio parece antinatural. No começo, segurar sua resposta parece como ficar parado enquanto a tempestade se forma ao seu redor. Mas aqui está o que preciso que você lembre. A tempestade vai passar. E quando passar, você ainda estará de pé, mais forte, mais sábio, imperturbável. Então, agora, meus amigos, quero que vocês respirem isso, se ancorem nessa verdade. Repitam comigo, aqui e agora. Minha reação é meu poder. Digam em voz alta. Digam até que pareça real. E não parem por aí. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles. Mostrem a vocês mesmos. Mostrem ao mundo que vocês não vão mais reagir por causa da dor, por impulso. Cliquem no botão curtir. Se vocês estão reivindicando esse poder hoje, inscrevam-se, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre como o silêncio, e não as palavras, é a resposta mais alta à traição. Fiquem comigo, meus amigos. O melhor ainda está por vir. Número 3. O silêncio é a resposta mais alta à traição. O silêncio é o verdadeiro amigo que nunca trai. É Confúcio, falando através dos séculos, meus amigos. E hoje vamos deixar essa verdade assentar, porque agora você pode sentir que a única maneira de seguir em frente é falar, confrontar, exigir um encerramento daquele que o traiu. Mas deixe-me virar essa mentira de cabeça para baixo. Você não precisa se explicar para alguém que mostrou que não valoriza suas palavras. Você não precisa confrontar alguém que já revelou seu caráter. E o encerramento? O encerramento é a maior mentira de todas. A crença de que, se você encontrar as palavras certas, a explicação certa, o pedido de desculpas certo, você se sentirá completo novamente. Mas aqui está a verdade estoica. O encerramento não vem deles, vem de você. Deixem-me pintar um quadro. Imagine que você está parado na entrada de um longo corredor. Atrás de você, a pessoa que te traiu. Ela está gritando, implorando, explicando, ou talvez esteja em silêncio também, fingindo que nada aconteceu. Mas você caminha até a porta no final do corredor. Você a fecha e o que você ouve? O eco das ações dela, não suas palavras, não suas desculpas, suas ações. É isso que fica, é isso que fala. E essa porta é o seu silêncio, é o seu limite. E o eco, essa é a consciência deles. Porque aqui está a questão sobre a traição. Quando você responde com palavras, quando tenta confrontar, explicar ou exigir algo deles,
Você ainda está dando sua energia a eles. Você ainda está parado naquele corredor, ouvindo, se envolvendo, tentando consertar algo que eles quebraram. Mas quando você fecha a porta, quando escolhe o silêncio, você deixa que eles carreguem o peso de suas próprias ações. E acredite, esse silêncio é ensurdecedor. E eu sei o que aquela voz na sua cabeça está dizendo, mas eu preciso dizer a eles o quanto eles me magoaram. Eu preciso fazê-los entender. Essa é a mentira. Esse é o medo. Essa é a parte de você que acredita que sua cura está ligada à compreensão deles. Mas deixe-me dizer a verdade. Sua cura não depende deles entenderem. Sua cura depende de você deixar de precisar que eles entendam. Deixa eu te dar outra metáfora. Imagine jogar uma pedra em um lago tranquilo. As ondulações se espalham, indo cada vez mais longe. Mas a pedra afunda, desaparece sob a superfície. Agora, pense nas suas palavras. Como essas ondulações, você pode jogá-las lá fora, esperando que elas cheguem a outra pessoa, esperando que elas causem um impacto. Mas aqui está o problema. A pedra, o cerne de tudo, já se foi. A traição deles já aconteceu. E nenhuma quantidade de ondulações, nenhuma quantidade de palavras vai trazer essa pedra de volta à superfície. A única coisa que permanece é o silêncio que se segue. E é aqui que o estoicismo muda todo o jogo. Os estoicos sabiam que as coisas externas, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, estão fora do nosso controle. Mas como respondemos, isso é totalmente nosso. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E o silêncio? O silêncio é a expressão máxima desse poder. Porque o silêncio diz: eu escolho não participar desse caos. Eu escolho não travar batalhas que não me servem. Mas ei, não estou aqui para fingir. O silêncio é fácil. Segurar a língua, ir embora, não enviar aquela mensagem, não fazer aquela ligação. É como prender a respiração debaixo d'água. É como ficar parado enquanto tudo dentro de você grita para dizer algo. Mas aqui está a questão, meus amigos. As escolhas mais difíceis são frequentemente as mais poderosas. E o silêncio? O silêncio é uma escolha. Não é fraqueza, é força. É você escolher sua paz em vez do caos deles. Deixem-me lançar outra bomba de verdade sobre vocês. Quem quebra o silêncio primeiro é quem precisa de controle. Mas vocês não precisam controlar os outros. Vocês só precisam controlar a si mesmos. E esse controle é a resposta mais alta que vocês podem dar. Então, agora quero que respirem isso. Quero que você sinta isso. Assuma isso profundamente. Repita comigo aqui e agora. Meu silêncio é minha força. Repita mais alto. Deixe ecoar no seu peito como aquela porta fechada. E não pare por aí. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você está escolhendo o silêncio não como uma ausência, mas como uma declaração. Clique no botão curtir, se essa verdade faz sentido para você. Inscreva-se, porque a seguir vamos falar sobre ir embora, não como um ato de derrota, mas como um ato de autoestima. Fiquem comigo, meus amigos. Essa jornada está ficando cada vez mais profunda. Número 4. Ir embora não é fraqueza, é autoestima. Um leão não se vira quando um cachorro late. Reflita sobre isso por um momento, meus amigos. Sinta o peso dessa verdade, porque agora você pode estar no meio de um campo de batalha que não escolheu, enfrentando traição, desrespeito, talvez até humilhação. E todos os seus instintos querem voltar, se envolver, se explicar para aqueles que jogaram a primeira pedra. Mas estou aqui para lhe dizer algo que a maioria das pessoas não diria. Ir embora não é fraqueza, é autoestima. Veja,
O mundo ensina que manter sua posição significa lutar. Que se você for embora, você perdeu. Se você não responder a cada latido, cada insulto, cada ato de traição, você é fraco. Você está com medo. Você foi derrotado. Mas deixe-me virar essa narrativa agora, porque leões não perdem tempo com cachorros latindo. Eles não precisam. Um leão sabe o que é. Ele não precisa provar isso. E você, meu amigo, você é o leão nessa história. Deixe-me pintar um quadro. Imagine-se em pé, no meio de uma tempestade. O vento está uivando, detritos voando por toda parte, vozes gritando com você de todos os lados. Você não pode parar a tempestade, não pode silenciar as vozes. Mas você tem uma escolha: ficar lá e absorver tudo isso, ou sair do caos para encontrar um abrigo que proteja sua paz. É isso que significa sair. Não é desistir, é escolher a si mesmo em vez da tempestade. Mas eu sei o que aquela voz na sua cabeça está sussurrando. Se eu me afastar, eles vão achar que venceram. Vão achar que sou fraco. Isso é o ego falando. Isso é mentira. Todos nós fomos ensinados que você tem que se explicar, provar seu valor, ter a última palavra. Mas aqui está a verdade estoica. Sua energia não precisa provar nada para ninguém. Ir embora não significa que você é fraco. Significa que você decidiu que sua paz é mais importante do que o caos deles, que seu futuro é mais valioso do que ficar preso na confusão deles. Deixe-me usar outra metáfora. Isso vai cair exatamente onde precisa. Imagine-se como um copo de água limpa. Toda vez que você se envolve com toxicidade, toda vez que você discute, explica, se defende para alguém que não te valoriza, você está deixando essa pessoa derramar tinta no seu copo. Aos poucos, a água limpa fica turva, mas quando você se afasta, quando se recusa a deixar o caos deles invadir o seu espaço, você mantém a água limpa, protege a sua paz. E aqui está a reviravolta psicológica. Escolher a si mesmo em vez do caos é um ato de amor próprio. É dizer, não estou disponível para esse tipo de energia. É saber que nem tudo merece sua reação, sua presença ou seu tempo. Marco Aurélio disse, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. É isso que afastar-se faz. Faz com que você seja diferente deles. Isso mantém você elevado, focado no seu caminho, não no deles. Mas, ei, não vou amenizar as coisas. Afastar-se é difícil. É como virar as costas para a luta quando tudo dentro de você quer revidar. É como ficar em silêncio quando seu coração está gritando para falar. Mas lembre-se disso, o leão não se rebaixa ao nível do cachorro que late. O leão segue em frente, imperturbável, intocável. Deixa eu te contar mais uma verdade. Você não deve sua presença a ninguém. Nem a pessoa que te traiu, nem a que te desrespeitou, nem a que mostrou suas verdadeiras cores. Afastar-se é você estabelecer o padrão. É você dizer, minha paz não está à venda. Então, agora, meus amigos, vamos fixar isso. Vamos nos basear nessa verdade. Repitam comigo aqui. Agora eu protejo minha paz. Digam alto, digam como um leão rugindo ao vento. E não parem por aí. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos. Mostrem ao mundo que vocês não vão mais dar sua energia para o caos. Cliquem no botão curtir. Se você está reivindicando esse poder hoje, inscreva-se, porque a seguir vamos mergulhar em como o desapego revela seu verdadeiro papel na sua vida. E acredite, você não vai querer perder isso. Número 5. O desapego revela seu verdadeiro papel na sua vida. Às vezes, segurar causa mais danos do que soltar. Deixem essa verdade assentar por um momento, meus amigos, porque eu sei como o próximo passo parece difícil. Desapego, a própria palavra, mexe com algo dentro de nós, não é?
Parece desistir, render-se, perder algo pelo qual lutamos tanto para manter. Mas aqui está o que vamos revelar hoje. Desapego não é perder, é revelar. É revelar quem está destinado a estar na sua vida e quem estava destinado apenas a lhe ensinar uma lição. Quero que você imagine essa areia escorregando por entre seus dedos. Você pode apertá-la com toda a força que quiser, segurá-la com tudo o que tem. Mas quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa. No entanto, se você relaxar, se abrir a palma da mão, a areia que está destinada a ficar, fica lá. Não precisa ser forçada, não precisa ser agarrada. Ela fica porque é para ficar. E a areia que escorre, essa não é sua. Segurar essa pessoa. Você está se esforçando tanto para segurar aquele que te traiu, que te desrespeitou, que te mostrou suas falhas. Quanto mais você se agarra, mais você se perde no processo. E aqui está a mentira que te contaram. Eu preciso me agarrar para provar meu valor. Que se você amar mais intensamente, der mais, mostrar o quanto se importa, eles verão seu valor. Eles ficarão. Mas, meus amigos, essa é a armadilha. Essa é a mentalidade que te mantém preso em relacionamentos e situações que estão sugando sua energia. Deixe-me inverter essa mentira. Para você, deixar ir não é prova de que você não era suficiente. Deixar ir é prova de que você sabe que é suficiente. Desapego é o ato de dizer: eu confio que o que é destinado a mim permanecerá sem força. Eu confio que meu valor não está ligado à capacidade de outra pessoa de reconhecê-lo. Essa é a jogada poderosa. E sim, eu sei o que você pode estar pensando. Mas e se eu deixar ir e eles nunca mais voltarem? E se eu deixar ir e os perder para sempre? Esse é o medo. Essa é a voz do apego. Mas aqui está a verdade. Aqueles que estão destinados a estar na sua vida não precisam ser perseguidos, não precisam ser convencidos. O que está destinado a você não exige que você se perca tentando se agarrar a isso. Deixa eu te dar outra metáfora que vai cair bem onde precisa. Imagina você parado em um rio tentando segurar uma folha que está flutuando. A corrente continua puxando-a, mas você continua tentando alcançá-la, continuando a agarrá-la, continuando a lutar para segurá-la. Enquanto isso, o rio continua fluindo, a vida continua seguindo em frente e toda a beleza ao seu redor você perde, porque seu foco está preso naquela única folha. Mas se você a soltar, se a deixar ir com a correnteza, você se liberta para experimentar tudo o mais que o rio tem a oferecer. Desapego não é não se importar. É se importar o suficiente consigo mesmo para deixar ir o que não está destinado a ficar. É criar espaço para algo melhor, para algo que não exija que você sacrifique sua paz. E deixe-me lembrá-lo. A paz é a forma mais elevada de riqueza. Sem ela, tudo o mais desmorona. Aqui está outra joia estoica de Epicteto. Aquele que não se satisfaz com pouco, não se satisfaz com nada. O que isso significa? Significa que aquele que busca constantemente mais atenção, mais validação, mais aprovação, nunca se sentirá completo. Mas aquele que consegue se satisfazer com o que flui naturalmente, é aí que está o verdadeiro poder. Desapego é confiar no fluxo. Mas, ei, eu entendo. Deixar ir é como pular sem paraquedas. É como ficar na beira do precipício, sem saber se você vai pousar ou cair. Mas confiem em mim, meus amigos. A queda não é o fim. É o começo da liberdade. Porque a verdade é que se agarrar com muita força não te mantém seguro, te mantém preso. Então, agora, quero que você se ancore nessa verdade. Repita comigo, alto e claro. Deixar ir é a prova do meu valor. Repita até que pareça real e não pare por aí. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você acabou de se agarrar ao que não é para você,
que você confia em si mesmo o suficiente para liberar o que não lhe serve. Clique no botão curtir. Se essa verdade está fazendo sentido, inscreva-se, porque a seguir vamos mergulhar em como a escassez cria valor e como sua ausência se torna sua maior força. Número 6. A escassez cria reflexão. Sua ausência faz com que eles vejam. Você não sabe o que tem até perder. Pode ser clichê, mas, meus amigos, clichês existem por um motivo. Eles contêm uma verdade que todos tentamos esquecer. E hoje vamos nos debruçar sobre essa verdade, porque quando se trata de traição, quando se trata de ir embora, o mundo vai te dizer: a única maneira de ser visto é permanecer presente, continuar aparecendo, continuar dando, continuar lembrando a eles do seu valor. Mas é aqui que invertemos essa narrativa. Sua ausência fala mais alto do que sua presença jamais poderia. A escassez gera reflexão. Sua ausência faz com que eles vejam. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine o sol desaparecendo do céu. Um dia ele está lá, quente, brilhante, constante. No dia seguinte, sumiu. O que acontece? O mundo congela. O frio se instala. A ausência desse calor, de repente, é inegável. De repente, todos percebem. Esse é você. Essa é a sua energia. Quando você está sempre presente, sempre dando, sempre aparecendo, você é como o sol, tão constante que eles deixam de apreciar a luz. Mas, no momento em que você retira essa luz, o frio é diferente. O vazio se torna inegável. E eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora. Mas e se eles não perceberem? E se eles não se importarem? Isso é o medo falando. Essa é a parte de você que foi condicionada a acreditar que seu valor está ligado à sua presença. Que se você não estiver bem na frente deles, eles vão te esquecer. Mas deixe-me te mostrar a verdade. O valor real não desaparece na ausência. Ele fica mais claro, assim como o sol, assim como o calor que a gente dá como certo até que ele se vá. Aqui está a dinâmica de poder que ninguém te conta. O vazio da sua ausência ensina a lição que o ego deles não os deixava aprender enquanto você estava lá. Veja, quando você está constantemente disponível, constantemente dando, o ego deles fica confortável, é alimentado, acredita que sempre pode acessar a sua luz, o seu calor, a sua energia. Mas quando você se afasta, quando você cria esse espaço, o ego fica com fome. E nessa fome, a reflexão acontece. Deixe-me usar outra metáfora. Isso vai cair exatamente onde precisa. Imagine. Bem, enquanto o balde estiver sempre cheio, ninguém questiona a profundidade da água. Eles simplesmente vêm, pegam o que precisam e vão embora. Mas um dia, eles baixam o balde e não há nada lá. Seco, vazio. De repente, eles questionam a fonte, se perguntam o que deu errado, se perguntam qual é realmente a profundidade daquele poço. É isso que sua ausência faz. Ela força a reflexão. Mas aqui está o motivo pelo qual parece tão difícil. Porque a escassez parece uma aposta. Parece dar um passo atrás e arriscar tudo. Parece dizer: se eu não estiver aqui, talvez eles simplesmente sigam em frente. Mas, meus amigos, isso é o medo. Falando de novo. Essa é a mentira que faz você se agarrar a pessoas e situações que não te valorizam. A verdade é que o que é real não vai desaparecer na sua ausência. Vai reconhecer o seu valor mais claramente. Deixa eu te lembrar de algo poderoso dos estoicos. Marco Aurélio disse: se alguém for capaz de me mostrar que o que penso ou faço não está certo, mudarei com prazer, pois busco a verdade. A reflexão leva à verdade, mas as pessoas não refletem quando estão confortáveis. Elas refletem quando o conforto se vai, quando o calor desaparece, quando o balde fica vazio. Mas aqui está a chave. Você não cria escassez para manipular.
Você não se afasta para jogar jogos. Você se afasta para proteger sua paz, para manter seu valor. E ao fazer isso, você dá a eles o espaço para ver quem você realmente era. Não através de suas palavras, não através de suas explicações, mas através do vazio que você deixa para trás. E eu não vou amenizar isso. Esperar nesse silêncio é difícil. É como estar à beira de um precipício, imaginando se alguém vai notar. Você se foi. Mas acredite, eles sentem isso. Talvez não imediatamente, talvez não da maneira que você espera. Mas o reflexo acontece porque a escassez o força. Então, agora, meus amigos, quero que vocês se ancorem nessa dinâmica de poder. Repitam comigo: minha ausência ensina a lição. Repitam mais alto. Deixem ecoar. Como o vazio que vocês estão criando. E não parem por aí. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo que vocês não estão mais disponíveis, que vocês confiam no poder da sua ausência. Cliquem no botão curtir. Se essa verdade está tocando sua alma, inscrevam-se, porque a seguir, vamos subir ainda mais alto. Vamos falar sobre por que vocês nunca devem se rebaixar ao nível deles. Porque superar a traição é o seu poder supremo. Mova-se. Número 7. Suba mais alto. Não se rebaixe ao nível deles. Quando eles se rebaixam, nós nos elevamos. Palavras simples, mas que têm um poder que a maioria das pessoas ignora, meus amigos. E hoje vamos recuperar esse poder, porque quando alguém te trai, te desrespeita, mancha seu nome. Há uma parte de você que quer se rebaixar ao nível deles, entrar na lama, revidar, morder como uma cobra. Mas esse não é o seu lugar. Não é onde está o seu poder. Seu poder está mais alto. Vou dar uma metáfora que vai direto ao ponto. Águias não lutam com cobras no chão. Por quê? Porque esse é o domínio da cobra. No chão, a cobra pode atacar, rastejar, se contorcer e prender. Mas a águia sabe que sua força não está em jogar o jogo da cobra. A águia leva a cobra para o céu, para o seu próprio território, onde o ar fica rarefeito, onde a cobra não tem poder, não tem apoio, não tem mais forças para lutar. E é isso que você vai fazer. Suba mais alto. Não se deixe puxar para a lama, para a fofoca, para a vingança. Eleve-se, eleve-se. Leve-se para um lugar onde o caos deles não possa respirar. Mas eu sei como é tentador ficar com os pés no chão. Como é natural lutar para defender seu nome, para garantir que eles saibam que não venceram. Esse é o instinto humano, certo? Garantir que eles sintam o que você sentiu. Mas aqui está a verdade estoica, direto de Marco Aurélio. A melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Essa é a elevação de que estamos falando. É você escolher se elevar acima da traição, recusar-se a deixar que as ações deles ditem seu caráter. Porque eis o que acontece. Quando você desce ao nível deles, você se torna o que eles são. Você reflete o caos deles, troca sua paz por um lugar na tempestade deles. Mas quando você se eleva, quando se recusa a se envolver no nível deles, você lembra a si mesmo e a eles que você é algo diferente, algo superior, algo que eles não podem alcançar. Deixa eu te mostrar outra imagem. Imagina estar no topo de uma montanha. O ar é puro, a vista é ampla e o barulho do mundo lá embaixo é silencioso. Agora, imagina alguém gritando com você do vale. Você poderia descer, entrar na sujeira e discutir de volta, ou poderia ficar exatamente onde está, elevado, intocado, imperturbável. Esse é o seu poder. Essa é a elevação estoica, manter o foco na virtude e no crescimento, enquanto o mundo tenta puxá-lo para o seu barulho. E sim, eu ouço essa voz na sua cabeça. Mas se eu não revidar, eles vão achar que se safaram. Mas deixe-me inverter isso. Para você, aquele que permanece calmo diante do caos sempre detém o verdadeiro poder,
quando se recusa a ser arrastado para a lama. Quando você mantém a paz, você lembra a todos, incluindo a si mesmo, que sua energia não está à venda, que você não se envolve onde não pertence. Aqui está a verdade que vai doer. Eles já perderam quando te traíram. Eles perderam o acesso à sua luz, à sua lealdade, ao seu amor. Você não precisa provar isso para eles. Seu crescimento, sua paz, sua elevação, essa é a prova. Essa é a verdadeira vitória. Porque enquanto eles ficam presos nos mesmos ciclos, você está aqui, subindo mais alto, avançando, se tornando melhor, não apesar do que aconteceu, mas por causa disso. Mas sejamos realistas, não é fácil. Elevar-se acima requer disciplina, requer visão, requer saber que o seu futuro é mais importante do que este momento. Mas acredite em mim, meus amigos, vale a pena. Porque quando você se eleva, quando se recusa a afundar, você define o padrão. Não apenas para como os outros o tratam, mas para como você se trata. Então, agora, quero que você respire isso. Diga comigo, alto e com orgulho. Eu me elevo acima da traição. Repita. Deixe isso se fixar profundamente e não pare por aí. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não vai mais se rebaixar. Não vai mais lutar no chão. Você vai levar essa luta para o céu. Clique no botão curtir. Se você está sentindo esse poder crescer dentro de você, inscreva-se, porque a seguir vamos encerrar isso com força. Vamos falar sobre como construir uma vida que eles não reconhecem mais. Uma vida tão poderosa, tão pacífica, que a traição deles nem faz mais diferença. Número 8. O movimento final de poder. Construa uma vida que eles não reconhecem mais. A fênix precisa queimar para renascer. Essa é a verdade final. Deixo vocês com meus amigos traição. Parece o fim, como o fogo que consome tudo o que você construiu. Mas aqui está a parte que eles não contam. Você renasce das cinzas, mais forte, mais sábio, irreconhecível, até mesmo para aqueles que tentaram destruir você. Eles pensaram que o fogo iria destruir você, mas ele te fortaleceu. Vamos quebrar a maior mentira de uma vez por todas. A traição me destruiu. Nenhuma traição te construiu. Ela tirou o que não era para ficar. Ela abriu espaço para você reconstruir. Mais forte, mais perspicaz, intocável. Esse é o movimento final para construir uma vida tão rica, tão pacífica, tão elevada. Eles não reconhecem mais a pessoa que tentaram destruir. Agora, quero que repitam comigo. Renasci mais forte. Deixem isso surgir do fundo do seu coração. E não parem por aí. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles. Mostrem a vocês mesmos. Mostrem ao mundo que as cinzas não foram o seu fim. Elas foram o seu começo. Cliquem no botão curtir. Se essa verdade tocou vocês, inscrevam-se, porque isso é só o começo da sua ascensão. Fiquem comigo, meus amigos. O melhor está sempre por vir.